Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula. Nessa aula, nós falaremos sobre artes, tá bom? O conteúdo de hoje é o conteúdo de artes, tá bom? Muito feliz de estar aqui com todos vocês. Beleza? Espero que vocês estejam bem. Pode passar? Pronto. Voltando aqui, pessoal. Espero que vocês estejam bem, que estejam tendo uma ótima semana, tá? Aí prontos para entregar as provas, né? Um dia aí antes de entregar as provas. Sei que vocês estão um pouco nervosos, é normal que isso aconteça, mas eu tenho certeza que vocês conseguirão ótimas notas, tá? Não se preocupem. Se vocês estudaram, se dedicaram, com certeza a nota de vocês será excelente. Então, sem mais delongas, hoje vamos iniciar o nosso período de revisão. Temos mais 2 aulas aí e vamos revisar os 2 movimentos artísticos mais importantes que nós estudamos ao decorrer dessas aulas, ao decorrer desse semestre, tá? E foi aí o dadaísmo e o expressionismo. 2 movimentos artísticos importantíssimos, tá bom? Não apenas para a vivência acadêmica escolar de vocês, mas também para a vida de vocês, tá? Pois são 2 movimentos muito importantes que a gente, na verdade, já viu e a gente vai revê-los e também analisar as suas características e ver de que forma a gente consegue aplicar esses conceitos na nossa vida. O dadaísmo, especialmente por ser o movimento que a gente estudou e que tem características ilógicas, características nonsense, ou seja, sem sentido, tá? Vou começar aqui iniciando, colocar o nosso cabeçalho para que a gente possa dar início à nossa aula, tá? Ok, pessoal? Então, revisão dos movimentos artísticos, o dadaísmo e o expressionismo. Opa, ok, aqui. Muito bem. Então, vamos fazer uma análise aqui das principais características do movimento dadaísta, tá? Que é o movimento do dadaísmo. Bom, aqui eu tenho uma lista com as principais características desse movimento. Após analisarmos essa lista, pessoal, a gente vai ver também alguns exemplos de obras dadaístas. E vamos fazer também uma análise, pois essas obras elas precisam ser analisadas, tá bom? Não é simplesmente observar, porque como a gente já viu nas últimas aulas, o movimento dadaísta ele possui obras que muitas vezes não parecem não fazer nenhum sentido. O que é justamente o propósito do movimento, né? É o nonsense, é não fazer sentido, tá? É a falta de sentido. Só que o que acontece? Essa falta de sentido, pessoal, dependendo de como ela for feita, ela pode sim expressar alguma coisa, e ela de fato expressa. E a gente vai entender melhor fazendo uma análise das características e a análise das obras. Por exemplo, quais são as características do dadaísmo, além do nonsense, que a gente já viu? O dadaísmo, pessoal, ele tem como característica o rompimento com os modelos clássicos, modelos tradicionais e clássicos, tá? Ele
ele tem um rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, ou seja, a gente estudou movimentos artísticos, a gente viu que os movimentos artísticos clássicos, tradicionais, eles têm sempre um padrão, eles têm sempre um modelo padrão, eles têm sempre uma forma ali padrão de realizarmos as obras. Por exemplo, a gente viu o cubismo, que tem como característica traços geométricos, cores mais fortes, né, ângulos diferentes. Já o dadaísmo não, ele não segue esses padrões, ele rompe com essas características padrões, tá? Espírito vanguardista e de protesto. Então, eles têm um espírito protestante, eles protestam, eles fazem revoluções através da arte. Então, isso eu acho que não é muito diferente das outras, porque a maioria dos movimentos artísticos, eles também trazem alguma característica protestante, e protesta contra alguma coisa, tá? Espontaneidade, improvisação e irreverência artística. Eles não seguem nenhum padrão, pessoal. Uma obra dadaísta ela pode ser formada em menos de 5 segundos, tá? Vocês não precisam pensar, elaborar, não, porque é uma obra que tem justamente essa irreverência artística, ou seja, ela não reverencia aqueles conceitos artísticos. Tem que ter cores fortes, tem que ser feito em um papel assim, tem que ser a tinta tal, não, eles não seguem esses padrões, não seguem. Então, a obra dadaísta ela não precisa de todo esse essa burocracia para ser feita. Ela não precisa. Ela é uma obra simples. Você pode pegar um papel e colocar um traço e já é uma obra dadaísta. Se é aquilo para expressar alguma coisa que a gente vai ver a seguir, tá? Anarquismo e niilismo. Anarquismo, o sentimento também, e niilismo também de revolta, de oposição, tá? De protesto contra alguma coisa. Tá bom? Busca do caos e desordem, exatamente. Então, o dadaísmo ele propõe, a proposta dele é essa: é trazer a revolução, é trazer a oposição, quebrando conceitos, quebrando paradigmas, quebrando padrões, tá? Esse é o objetivo da arte dadaísta. Teórico e racional. Eu acho que esse daí é o mais, posso dizer assim, a característica mais presente, mais nítida no movimento dadaísta. É o teor ilógico e irracional. A gente percebe que as obras dadaístas, elas são totalmente ilógicas, são totalmente, como é que eu posso dizer assim, sem sentido, nonsense, tá? Como a gente viu, por exemplo, o mictório de Marcel Duchamp, deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto. Aqui, ó, pessoal. Essa aqui é a obra de Marcel Duchamp. É um mictório, tá? Então, qual é o sentido dessa obra aí, professor? Nenhum, pessoal. É dadaísmo, é ilógico, é nonsense, é sem sentido, tá? Totalmente sem sentido. Então, a gente tem um exemplo de uma obra dadaísta, o mictório, tá? Pronto, voltando para cá. Esse aqui também, ó, a bicicleta, a roda de bicicleta, ó, totalmente sem sentido. Ele simplesmente pegou uma roda de uma bicicleta, colocou-a em um banco, suspendeu-a em um banco e pronto. E é uma obra de arte dadaísta. Para ele, é uma obra de arte dadaísta. Simples. Tá? É assim que acontece com o movimento dadaísta. Simplesmente pegou aí uma roda de uma bicicleta e colocou em cima de um banco. E é dadaísta. Pronto. Entendeu, pessoal? Então, o dadaísmo ele justamente segue esses conceitos de algo ilógico, algo sem sentido, tá? Bom. Caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista. Isso aí a gente já sabe também, né? A gente acabou de explicar isso daí. Junta todas essas características aqui e dá isso aqui: pessimista, agressivo, destrutivo, radical, irônico. Por ser um espírito protestante, eles têm essas características, tá? A aversão à guerra e aos valores burgueses. Apesar dessa radicalidade, dessa radicalização
do dadaísmo, tá? Ele tem total aversão às guerras, né? E aos valores burgueses. Por quê? Eles faziam justamente um protesto contra a burguesia, tá? Eles faziam um protesto contra esse gasto desnecessário de dinheiro, contra essa exploração das pessoas, dos trabalhadores, tá? Contra a guerra, tá? Tanto a guerra financeira, a guerra capital, né, como a gente chama, quanto qualquer outro tipo de guerra. Eles tinham aversão a isso, tá? Então, o dadaísmo, ele fazia um tipo de protesto contra aquilo. Rejeição ao nacionalismo e ao materialismo. Então, eles não eram patriotas. Não eram patriotas. Eles não tinham esse amor à prática, à pátria. Eles não tinham essa paixão de defesa pela pátria. Não. Eles se importavam com os valores humanos, não com os valores patriarcas. Tá bom? Crítica ao consumismo e ao capitalismo, como a gente já falou, eles criticavam esse gasto desnecessário de dinheiro, tá? E esse consumismo que era provocado pelo capitalismo, essa guerra por dinheiro, essa guerra por questões financeiras, tá? Então, eles eram totalmente tinham uma total aversão a isso, tá bom? Então, essas são as principais características do dadaísmo. Tá bom, pessoal? A gente vai analisar algumas obras agora, dadaístas, e fazer a comparação com algumas dessas características, tá bom? Recortes aleatórios. O mictório, exposto em uma galeria de arte. O mictório não, perdão, a roda de bicicleta. O mictório, Marcel Duchamp aqui, o autor da obra. Então, pessoal, aqui um outro exemplo, uma obra dadaísta totalmente sem sentido, como vocês estão vendo aí, tá? Então, isso aqui é um exemplo do dadaísmo, tá bom? Uma arte totalmente sem sentido, totalmente irreverente, totalmente nonsense, sem sentido e lógico. A gente ainda vai tirar uma outra aula, tá bom? Para falar sobre as obras em si, para fazer uma análise das obras dadaístas, porque realmente tem muita coisa para a gente analisar. Tá? A gente vai tirar uma aula para falar sobre essas obras dadaístas, uma aula específica para falar sobre isso, beleza? Muito bom, pessoal. Então, vamos lá. Continuando agora. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o expressionismo, tá bom? De forma breve, de forma rápida, até porque a gente já fez uma revisão para a prova de vocês, né? Que foi o expressionismo. A gente vai fazer aqui uma revisão rápida sobre as principais características do expressionismo. E também na próxima aula a gente vai fazer uma análise das obras, tá bom? Essas aqui são as características do expressionismo, tá, pessoal? Como a gente viu, o expressionismo também foi um movimento artístico que surgiu no século XX, também faz parte das vanguardas europeias, e teve como objetivo aí trazer uma representação dos sentimentos tristes humanos. Bom, essas são as principais características do expressionismo. Ele foi inaugurado não, né? Ele ficou mais conhecido com a obra O Grito, de Edvard Munch. Bom, O Grito, onde ele expressa ali os seus sentimentos.
Vincent van Gogh também foi um grande artista expressionista, tá bom? Um dos representantes aí do expressionismo, junto com Edvard Munch. Vincent van Gogh, ele teve também grande contribuição, tá? Então vamos agora analisar brevemente as características do expressionismo. O entendimento de que a experiência da realidade é subjetiva, a não representação mimética da realidade. Ou seja, pessoal, o expressionismo também ele não tem tendência a trazer coisas reais, a trazer representações reais do nosso cotidiano. Não. Eles voltam mais para o viés imaginário, para o viés mental, tá bom? A valorização da gravura e da arte primitiva. Então, eles valorizam aí a arte primitiva, ou seja, aquela arte que deu início às outras artes, tá bom? Ou seja, eles dão valorização ao original, ao não superficial, tá bom? A deformação das formas e o uso de cores vibrantes para ressaltar o sentimento, a interioridade. Então, como a gente viu, no expressionismo eles utilizam formas normalmente onduladas, traços irreais, tá? Eles não usam muitas formas específicas, tá bom? Só um minuto, tá, pessoal? Pronto, eu só estava falando aqui com a turma, vamos continuar aqui. Então, eles utilizam aí formas normalmente onduladas, formas irreais, cores vibrantes, cores fortes, tá? Que ressaltam o sentimento do artista, a interioridade. Normalmente, a gente vai ver aí também, ele vai falar sobre isso, que eles trabalham, eles têm um viés mais triste, um viés de tristeza. Eles normalmente gostam de representar os sentimentos tristes do artista, tá? Os sentimentos tristes da humanidade. Então, nesse caso aí, o expressionismo ele tem essa característica, tá bom? Ele traz aí essas cores vibrantes e ressaltam o sentimento, a interioridade do artista, tá bom? A gente também tem aí a poética do feio, a representação do que é tido como indesejável, tá bom? Normalmente aí, como eu acabei de falar para vocês, eles representam mais a tristeza e a angústia do artista. Eles gostam de trabalhar e puxar para esse viés de algo mais triste. É difícil você ver uma obra expressionista que traga bons sentimentos. Na maioria das vezes, eles representam sentimentos tristes, sentimentos angustiantes, tá bom? Como é aqui que a gente acabou de ver, a preferência por temas sombrios e mornos. Normalmente no expressionismo, os artistas eles seguem esse viés, tá bom, pessoal? Então, fizemos aqui um breve resumo sobre o dadaísmo e o expressionismo. Na próxima aula, a gente vai analisar algumas obras expressionistas e obras dadaístas para finalizarmos o nosso resumo desse assunto, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado de estudar esses dois movimentos, tá? Estamos aí na nossa reta final do primeiro semestre. Desejo a todos vocês aí ótimos estudos, ótimas provas, tá? Tenho certeza que todos vocês tiraram ótimas notas, beleza? Próxima aula a gente continua, vamos falar mais um pouco, analisar essas obras aí, expressionistas e dadaístas, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Tenham uma ótima semana e eu vejo vocês na nossa próxima aula, que será na semana que vem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me comunicar lá no WhatsApp. Eu estou à disposição de vocês. Ok, meus queridos? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau.